Tem sabores que a gente nunca esquece, porque eles carregam mais do que gosto. Carregam história e amor. É no simples que mora o verdadeiro valor. No cuidado, no tempo e no fazer com amor. Ô mãe, é trabalho tirar leite todo dia, né? Meu Deus do céu. Olha, o queijo é um processo porque tu tem que tirar. E primeiro tem que tratar a vaca, depois tirar, cuidar, né? As vasilhas e tudo, congelar ele, resfriar principalmente, né? E depois fazendo, né? Nem eu, como tenho uma só, eu ajunto o leite e vou fazendo os queijos. E essa questão de tirar leite, coisa, eu me lembro desde pequena que é uma coisa que você sempre fez, né? Você gosta de fazer isso? Meu Deus do céu, às vezes a gente deixava o terneiro atrás das vacas, mas eu sentia falta de ir tirar, de pegar ela para tirar o leite. Eu sinto falta disso e para mim é um passatempo. E você fazia isso desde criança, na infância? Desde criança. Desde os meus 7 anos de vida que eu comecei a tirar aos pouquinhos e continuei até hoje. Mas bem tranquila, assim. Eu faço porque eu gosto. Mãe é assim. Transforma o trabalho em cuidado. Cada gesto carrega dedicação. Cada detalhe tem um pedaço da vida dela. E ele estava resfriando, por isso que ele está assim, né, de suar da panela, por causa que eu tô aquecendo ele, que vai precisar agora aquecer assim, que tu aguenta bem o morninho, né, que nem fosse de ordenar, da vaca, e depois para mim colocar o coalho. E daí aqui tem 10 litros, possivelmente dá 10 litros, e vai uma tampinha de coalho. Depois eu vou mostrar como que é, com um pouquinho de água num copo. Aí eu mexo mais um pouquinho, uns 2 minutinhos, e boto ele lá, para ele repousar, em cima ali no ladinho sem fogo. Deixar mais uns 40 minutos, e depois ajuntar ele. Daí no momento eu vou indo acompanhando o processo. Agora eu vou desligar o fogo, eu vou pegar o coalho, vou fazer o processo do coalho para coalhar. Uma tampinha dessas é líquido, eu coloco num copo de água e mexo 2 minutos para ele ficar no ponto para ele coalhar. Agora, nos 40 minutos, vai ser mais um processo da preparação do queijo. Vamos mexer ele até esquentar um pouco só. Mais morninho, porque ele esfriou um pouquinho, né? Então, deixar ele esquentar um pouquinho. E aí eu vou ter que usar a mão para dar uma boa... Bater ele bem para ele ficar bem soltinho. Agora o processo que eu vou fazer é ajuntar o queijo tirar o queijo do soro, vai ser dividido para deixar aí umas 12 horas até o outro processo. Eu não coloco, eu tô fazendo assim o queijo, não coloco sal nele, só vou colocar quando eu termino o processo dele, que é a última etapa.
Então agora o queijo tá aqui. Aqui sobrou o soro, que é muito interessante, que dá para fazer até, que dizem, a ricota puína, que a gente mais fala em puína. Mas hoje eu não vou fazer, né? Mas dá para fazer, aproveitar também esse. Agora vou deixar aqui ele umas 12 horas para depois ver se tá o ponto de fazer o queijo. Então, ontem de noite, às 9 horas da noite, eu fiz o meu queijo, que agora é a última etapa, e tem 12 horas para agora finalizar. Vou fazer o teste, vou pegar uma água quente, que eu tenho a jarra ali pronta, e daí vou fazer o teste aqui na xícara, para ver se ele está no ponto. Ele vai ter que estar ponto de chiclete. Então, assim, eu vou fazer o teste, vocês vão olhar aqui. Olha, ele já está no ponto, ó. Bem certinho. Quer ver como ele vai ficar? Ó. Esse ponto é o ponto que ele já tá para fazer. Agora eu vou pegar, vou picar ele todo e vou despejar água quente em cima. E daí vamos fazendo o queijo. Eu pico ele assim, em fatiazinha, para ele ficar mais prático para sovar ele. Eu aprendi, né, com a minha mãe, porque quando era frio, esse ponto demora para vir, daí a gente não fazia. E quando era quente, a gente fazia esse, que daí, senão ele cresce, ele não dá um queijo bom, mas com esse processo aqui, dá certo, e eu aprendi com a minha mãe. Esse queijo que eu faço, esse queijo que eu estou fazendo aqui, é muito tempo. Faz, assim, uns 50 anos, eu acho, daí, porque desde quando que eu comecei a trabalhar, tirar leite das vacas, e então, assim, eu fui testando. Aquele que dava certo, eu pratiquei e estou fazendo até hoje. Esse processo aqui, ó. É meio complicado, mas eu gosto de fazer, porque é um queijo assim que daí eu mexo assim, né? Tem que mexer ele, depois indo sovando até que ele fica no ponto de pôr aqui nessa forma aqui. Então aqui dentro ele vai. Não tem como. Agora eu pego assim, às vezes eu boto um pouquinho de água fria dentro, para mim fazer esse gesto aqui para não esquentar muita xícara. Aí eu vou fazendo, vou mexendo, até que ele dá o ponto. Mas para mim não é difícil, porque eu já faço há tempo e eu gosto de fazer também. E de luva não é fácil, né, fazer de luva, porque a luva também, ela esquenta, ela não tem defesa para isso. Mas eu faço assim que dá muito bem. Quanto mais sova, melhor o queijo, porque ele fica mais macio e mais liso, mais bonito. Então a gente tem que ter tempo, né? Mas esse tempo a gente tira. Aqui ele demora um pouco para dar o ponto, assim, agora ele pode fazer o formato já. Então tem que alisar bem aquela parte lá para depois botar aqui no paninho. Aí passa um pano assim, ele fica bem lisinho, daí fica bem mais lisinho, daí ele forma mais a forma. Daqui assim eu vou virando ele mais ou menos umas 5, 6 vezes para ele dar o formato bem bonito. Então eu tenho mais um pouco de água quente aqui e daí eu já pego um pouquinho mais para ele dar o ponto lá, assim, um pouquinho aqui para eu derramo um pouco de água assim, ó, e vou fazendo assim, ó. Aí aqui de um pouquinho eu já vou virando e ele vai dando a forma
Certo. Aqui ele vai ficar mais ou menos umas 2 horas nesse tombo aqui, ali, e depois começa o processo do sal. Aí eu tiro, boto sal e deixo hoje o dia inteiro, amanhã o dia inteiro, passa a noite, amanhã de noite, e quando é depois da manhã, terça-feira, ali pro meio-dia eu já lavo ele e já boto em cima de uns papel toalha para ele se passar. Ali uns 2 dias ele está pronto para utilizar. Quem gosta de queijo mais mole tem que esperar, é bom assim. E quem quer um pouquinho mais firme, às vezes o gosto dele é melhor, tem que deixar uns dias mais, mas ele já está pronto. Aí eu faço esse queijo aqui e faço também para utilizar ele para lá, pôr na sopa e na utilidade, massa. E aí eu deixo um ano já ele está pronto. Mas quanto mais ficar, melhor é. E daí esse processo assim, ele faz esse também. Dá para ralar com a raladeira ou ter um outro processo, uma maquininha ou alguma coisa, mas com certeza de um ano dá para ralar com a raladeira. Aí eu coloco, quando ele está curado, como que fosse para comer na mesa assim, eu coloco na geladeira e deixo ele, a cada uns 15 dias eu vou lá, viro ele na geladeira e dou até uma passadinha de água, deixo ventilar um pouquinho, torno a geladeira e assim vai até o processo de ralar. Aqui agora eu faço isso, né, que tem que pôr essa água fora. Eu viro ele assim, no caso, coloco de novo aqui. Daí a parte que estava debaixo, tem que pôr ela para cima, assim. Então, para alisar bem a primeira que eu botei. Assim vai indo, mas com 3 vezes ou 4 vezes que a gente vira desse, assim ele já está formado de queijo, bem lisinho. Viro mais e vou deixando aqui até mais um pouquinho. Então, esse aqui eu preparei hoje. Fiz hoje esse aqui é de 2 dias e esse é de 3 dias. E esse aqui que é de 2 dias já dá para tirar ele, porque já dá aquele que eu tava no sal, e esse é de 3 dias, tá bom por consumo. E a partir de agora, saborear. É ali, no cuidado de cada passo, que o simples se transforma em algo especial. Mãe, olha só. Qual é o segredo do teu queijo? Porque eu sei que ninguém faz igual. Eu faço esse queijo com muito carinho. Do meu jeito de fazer é esse. E para servir toda a minha família é esse queijo, que eu amo muito de fazer e comer ele também, saborear. E acho que é como qualquer receita, né? Pode ser os mesmos ingredientes. Pode, é só às vezes o jeito de fazer. O jeito de fazer, por isso fica do jeito da minha mãe. E no fim, tudo se transforma em algo maior. Momentos, lembranças, família. E também, é claro, a gente vai demonstrar para você um preparo especial feito com o queijo tão famoso da minha mãe e um dos pratos preferidos da família, que é a lasanha. Uma lasanha especial feita por ela, com muito carinho e também que leva o queijo especial. Então, vou servir aqui. E agora a gente vai aproveitar esse jantar especial. Neste Dia das Mães, o nosso agradecimento por tudo aquilo que não se compra, mas sim se sente. Feliz Dia das Mães!